Rafa, como a gente prometeu na semana passada, a gente voltou Voltamos. para uma segunda parte falando ainda sobre o ano de 2023, apesar de já ser 2024, então feliz ano novo. Mesmo. Feliz ano novo, Def. E que fique claro que muitas pessoas pediram. Vocês podem ir lá nos comentários do primeiro vídeo, tem muita gente pedindo. Sim. Então voltamos Exatamente. aqui para atender o nosso público. Exato, só se fala em outra coisa. Bom, Não se fala. hoje a gente, ao contrário da semana passada, onde a gente tinha uma roleta com temas, dessa vez a gente preferiu não deixar nenhum tema ali mais popular de fora e separamos 4 temas para discutir nesse episódio. Mas antes da gente ir para esses temas que a gente vai esmiuçar em todos os detalhes da fofoca aqui para vocês, vamos para a abertura. Bora. Órfãos do ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do ego, André Rafael quase sem filtro. Bom, Rafa, então começando, a gente sabe que o ano de 2024 começou e uma grande estrela do nosso primeiro episódio, uma grande estrela do ano de 2023, ele agora vai ter, né, enquanto ele render, um quadro exclusivo aqui do nosso podcast. Ele precisa, ele merece. Ele precisa de um quadro exclusivo. Então vamos à semana do Adulto Ney. Bora. Tô chegando com os refri, rapaziada. E por que a semana do Adulto Ney, né? Porque ele é um cara que está sempre envolvido aí naquilo que é de melhor, né? Naquilo que é o suco do puro entretenimento para fofoca. E não, digamos que diferente disso, ele agora está envolvido numa suposta gravidez. Né? Para quem não viu, para quem não acompanhou, Neymar talvez vai ser pai outra vez. E resumindo como que tudo começou. Uma página, um perfil desse de fofoca, postou uma foto da filha dele, dizendo como era parecida com o Neymar. E daí uma pessoa X, eu não vou falar o nome, até porque meu advogado não me permite, né, falar nomes assim. Sempre cortando. Postou lá, fez um comentário lá dizendo que, nossa, que menina linda, tal, blá, blá, blá. Ela já vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha da idade dela, com um pouco mais de 1 ano de diferença. Dando a entender que o Neymar seria pai. Ponto. Em paralelo a isso... Você como especialista em assuntos de Neymar, algumas semanas antes, né, alguns dias antes, teve também uma notícia falando sobre uma suposta grávida do Neymar. Não, então, é isso. E daí ela fez esse comentário, dando a entender que o Neymar seria pai. Em paralelo, saiu uma matéria no Metrópolis do Léo Dias. O Léo Dias dizendo que o Neymar tinha engravidado uma modelo paulistana. Né, que ela estaria grávida de 3 meses. E não só isso. O Léo Dias ainda falou que o Neymar estaria preocupado com a reação da Bruna Biancardi, como ela ia receber a notícia, pois a gravidez se deu no período que eles ainda estavam juntos. Né? Então eles se separaram aí pouco mais de 1 mês, 2 meses, e a moça já estaria grávida há mais de 3 meses. E daí depois essa menina que fez esse comentário disse que não fez comentário nenhum, veio a público, né? Veio no seu Instagram, que agora já é público, tem mais de 1 milhão de seguidores, ela veio falar que ela não fez nenhum comentário, nem conhece o Neymar, porque estavam falando que era ela que estava grávida. Ela falou assim, eu nem conheço o Neymar, nem isso, nem aquilo, enfim. Agora, o que nos resta é esperar para saber se realmente Ney será pai mais uma vez ou não. Fica aí a dúvida, iremos todos aguardar. Nós estamos aqui ansiosos para esperar mais esse bebê Neymar aí, que vai nos agraciar com mais assuntos. E que fórmula do sucesso, hein? A moça só falou que deu ali uma menção de que teria uma irmãzinha, né? A filha do Neymar teria uma irmãzinha e já conseguiu 1 milhão de seguidores. Quem é que a gente pode dizer que tá grávida pra gente poder ganhar uns ouvintes aí pro podcast? Vou sair comentando em tudo que é lugar que tem gente grávida. Mas eu acho que ela já era meio, entre aspas, famosinha, assim, influencer. Ela já devia ter os seus
suas, ali, sei lá, algumas centenas de milhares ali de seguidores, sei lá, na casa ali de uns 500, 600 e pouco, alguma coisa assim, porque deu uma repercussão muito grande esse comentário dela, ao ponto dela ter que vir e gravar uma série de vídeos dizendo que ela não estava grávida do Neymar e sequer o conhecia. Mas agora resta saber quem seria essa tal grávida do Neymar e se é verdade mesmo, né? Vamos aí esperar e ver, né? Bom, vamos aguardar então, né? Semana que vem a gente volta com mais uma semana do adulto Ney. Quem sabe apareça uma nova grávida, novas E grávidas, com uma nova certeza lesão. teremos sei mais lá. assuntos de Neymar, com certeza, com certeza. Com certeza. Tô chegando com os refri, rapaziada. Vamos então, Rafa, partir para o nosso primeiro tema. Vamos começar Bora. com um assunto aí muito, muito interessante. Pauta do Fantástico. Larissa Manoela, 100 milhão e 100 milhinho também. Bom, para quem não sabe, né, lá por volta de maio, na verdade acho que todo mundo sabe, né, por volta de maio a Larissa Manoela rompeu ali relações profissionais com os pais que faziam o gerenciamento da sua carreira. Várias empresas abertas, muitas participações, casa na Disney, Laricel, muitos negócios. Quando em setembro, foi em setembro, Rafa? Acho que em setembro, né? Acho que foi em setembro. Não, foi da matéria do Fantástico? Isso. Você fala, não, foi em agosto. Agosto. E Foi aí, em agosto. agosto, Larissa Manoela dá uma entrevista bombástica ali pro Fantástico, falando que não tinha dinheiro nem pra tomar um mate, nem pra comer um milho. E com áudio do WhatsApp, hein? Isso que é uma fofoca boa, até com áudio. Tinha áudio pra mostrar. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Bom, Larissa Manoela rompeu ali totalmente relações, né? A mãe principalmente, né? O pai parece que ficou muito por fora ali da situação, né? Não se pronunciou muito, tudo ficou ali mais focado na mãe, uma grande mãe, inclusive. Sim. Né? Apelou pra tudo quanto de toda forma melar ali esse relacionamento e, pelo menos até o momento, não conseguiu, né? Inclusive, a Larissa Manoela e o moço, que eu obviamente não sei o nome, se casaram no final do ano. Isso, e daí tem as mensagens da mãe dela lá, chamando a família de macumbeiro. Tem umas coisas lá meio pesada, né? Meio pesada ali da mãe. E também tem toda uma história lá envolvendo a questão da participação, né? Até então a Larissa Manoela achava que tinha 33% de participação nas empresas, da principal empresa, e daí quando foi ver tinha 1%. É uma história meio complicada, né? Porque ela era, até então, até pouco tempo atrás, ela era uma criança, né? Ela era uma criança e, obviamente, os pais tinham que administrar esse dinheiro. Aí agora fica aquela coisa assim, até que certo ponto uma pessoa torna-se adulto e tem que passar todo o dinheiro, quanto que os pais teriam direito nisso. Acho que independente disso, a questão é muito mais uma questão de bom senso, né? O que será que aconteceu? O que será que chegou para... aliás, o volume que tomou para chegar a esse ponto, né? Eu tenho muitas teorias, mas vou ficar quieto. Um dos pontos que chama a atenção nesse caso é que na verdade, alguns dos problemas aconteceram ali, né, dessa questão de abre empresa, participação e tudo mais, quando ela já era maior de idade. Então, até entendo uma certa situação ali complicada, né, dos 0 aos 18 anos, mas dos 18 pra frente... assim, se torna muito complicado e também eu acho que aí, eu vou aqui também meio que frear minhas palavras, mas eu acho que talvez seja um pouco da mesquinharia, talvez, dos pais dela. Porque assim, se talvez ela tivesse uma mesada gorda, que ela teria condições disso, até hoje estaria tudo bem. Os pais estariam tranquilamente com a maior parte do dinheiro, ela talvez não estaria preocupada, porque está conseguindo viver
com as coisas dela, mas para chegar ao ponto lá embaixo dela não ter dinheiro para comprar um milho na praia, e ainda assim a mãe dela falou assim, não, me passa o Pix do cara do milho que eu faço o Pix para ele. Ainda assim não fez o Pix para ela, então assim, foi muito no limite para ela, acho que chegar a estourar com os pais e falar assim, meu, não aguento mais, velho, caralho, eu preciso do meu dinheiro, da minha independência, né, não tem mais condições, né, então eu acho que foi aí um tremendo vacilo dos pais dela, quiseram muito, agora aparentemente, sem nada não, né, porque foi muito dinheiro, eles têm uma porrada de investimento, vão capaz de nunca ficar sem nada, mas eles poderiam ter muito mais, né, fica aí de aprendizado aí para você que está nos assistindo, que tem um filho prodígio, não deixa ele sem dinheiro para comprar um milho na praia, né? Dá um dinheirinho para ele. E explore essa criança só até os 18 anos, não é mesmo? Exato. Depois dos exato. 18, deixa ela ser feliz, deixa ela comprar os milhos se ela quiser. E vai viver a sua vida, entendeu? E deixa ela fazer o que ela quiser. E para continuar com o padrão do nosso primeiro episódio, Rafa, quais seriam as previsões para a Larissa Manoela em 2024? Já casou. Isso daí já casou. Pode cortar aí das previsões. Mas podemos prever um divórcio, né? Alguém torce por divórcio? Ninguém torce por divórcio aqui nesse canal. Nós somos um canal de família. Mas ela tá aí propensa a isso. Mas eu não acho que ela vai se divorciar. Ela parece ser uma menina muito família, ele também. Eu acho que a previsão para ela é uma previsão de uma atriz de sucesso. Vai fazer aí algum filme na Netflix. Vai... Uma propaganda do Rancho da Pamonha. Uma propaganda do Rancho da Pamonha. Vai estrelar alguma campanha publicitária grande, tipo, sei lá, dessas de telefonia. Vai aparecer na novela das 9. Eu acho que vai ser isso aí, sucesso aí dela aí. Nossa próxima é Glória Pires aí, sei lá, nossa próxima... Enfim, Exatamente. o mundo está apenas começando para Larissa Manoela. Exatamente. Nós, enquanto gênios da publicidade, acreditamos que Rei do Mate Leão, estão perdendo uma excelente oportunidade. Estão perdendo de uma dinheiro aí. propaganda. Exato. Exatamente. Ela poderia aí estar aí bombando. Ou talvez eles não tinham cacife. Eles não tinham os milhões que ela precisava, né? Ou até eles tentaram, né? Quem Ou sabe? falaram direto com o pai dela. Que pena. E daí foram pro lado errado. Continuando com a nossa pauta, Rafa, esse também é mais um assunto que deu o que falar em um momento do ano, mas nesse momento ninguém sabe, ninguém viu. Cadê o pintinho amarelinho? Não está aqui na minha mão. Gugu, a sua herança, Gugu. carta e muitas confusões. Caralho, não, isso aí tem muita confusão. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Assim, o Gugu faleceu, e aí 3 herdeiros confirmados, mais a esposa, mais a irmã. Suposta esposa, né? Suposta. Porque ela está tentando provar, né? Suposto esposo também, né? Também suposto esposo, que é uma das camadas de tudo isso, né? Suposto esposo. Exatamente. E um suposto filho, novo suposto filho. Né, o suposto filho que parece o Gugu do futuro voltando para o passado para alertar a si mesmo de alguma coisa. O cara parece que é mais velho que o Gugu. Tipo. Exatamente. O filho do Gugu parece o pai do Gugu. Exato. Se você não sabe, nosso editor aí pode pôr uma fotinho dele aí, mas é um cara muito acabado, assim, com todo respeito, mas é um cara muito acabado, parece mais velho que o Gugu. Exatamente, a vida realmente, a vida de herdeiro que não consegue a herança, ela não é fácil. Mostra não é fácil. O pobre, ele assim, o tempo arrebenta com ele mesmo. Não, só pra gente recapitular, né, onde começa toda essa história do Gugu. O Gugu foi lá, Gugu foi mexer no ar-condicionado, caiu, morreu. Muito simplista falar desse jeito, mas infelizmente é o que aconteceu, não é mesmo? Não tinha uma manutenção ali, subiu no telhado, literalmente. Literalmente. E desde a morte do Gugu, né, ele deixou um testamento onde ele dividia, se eu não me engano, acho que integralmente a herança entre a mãe e a mãe dele, no caso, né, não a mãe dos filhos, mas a mãe dele e os 3 herdeiros, né, e desde então a mãe começou a pedir uma revisão ali
uma revisão do testamento? Um filho foi contra, as 2 filhas foram a favor? Foram a divisão, se não me falha a memória, foi 70% para os 3 filhos, né? Para as 2 meninas e para o Augusto, que é o menino, e o resto dividido em partes iguais para os 5 sobrinhos. 5 ou 4 sobrinhos, 2 da Aparecida Liberato e 2 de uma outra irmã dele. É 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Foi mais ou menos essa divisão, e depois a Rose Miriam vem na justiça para tentar provar a união estável, que ela tem também direito à fortuna dele, que é avaliada em cerca de R$1 bilhão. Certo, e nesse meio, nesse bololô todo, a ex-suposta mulher, mãe dos filhos do Gugu, menos do filho novo que apareceu. Acho que a gente vai precisar de um Felipe Chart para poder falar sobre esse caso. Mas a até então mulher do Gugu contestou, né, essa divisão, querendo ali uma parte um pouco maior do bolo. E apareceu uma carta, né? Na verdade, antes disso, apareceu o suposto namorado do Gugu, contestando, né, com uma união estável. Isso, assim. e ele diz ter até uma sextape gravada com o Gugu. Uma sextape. Disse ele que tem e que ele mostraria se fosse preciso. Nesse momento, o nosso jurídico pedindo que a gente faça piadas com o pintinho amarelinho. Deixa pra lá. Dança do passarinho também. Assim, dá pra ir longe, Exato. Mas, e aí, com esse aparecimento, veio, então, a história da carta, né? A carta a carta da Rose Miriam, que ela escreveu o Gugu. Isso, para o Gugu, e não tem como falar de outra forma. Na carta, ela estava louca para fazer sexo com Augusto Liberato. Essa que é a verdade. A carta, e vocês podem pesquisar a carta, tem a carta na íntegra, onde ela fala abertamente a vontade louca que ela tinha de transar com o Gugu. Essa é a verdade. Umba, né? Não tem outro comentário a fazer além disso. Velho. E a carta é maravilhosa, assim, tem várias nuances, assim, várias camadas, né? Tem um certo ponto da carta onde ela fala assim: eu sei que você gosta de homens, eu sei o que acontecia na Alameda Canários 830. Agora, o que acontecia na Alameda Canários? Não consigo falar isso sem dar risada. O que será que acontecia lá? Se alguém souber, escreve nos comentários. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Exatamente. Escreva aí, deixe aí os seus comentários. Vamos colocar uma enquete, vamos colocar uma caixinha de perguntas, né, uma caixinha de respostas. O que acontecia na rua? Alameda Canários. Vamos pegar aqui, ó, o exato Alameda endereço. Canários. É Alameda Canários. Alameda Canário 830. O que acontecia na Alameda Canário 830 com o Gugu e alguns rapazes, segundo Rose Miriam? Talvez eles estivessem jogando dominó. Vai saber. Com... Ali são várias coisas que poderiam acontecer. Bom, como se essa história já não tivesse suficientemente louca, né? Aparece um suposto filho do Gugu. Mas o mais incrível dessa história do suposto filho do Gugu é que é usado todo o histórico do Gugu, de entrevistas do Gugu, ali com afirmações sobre sua própria vida pessoal feitas, né, ao longo da história. Uma vez, numa revista, ele declarou que perdeu a virgindade aos 13 anos de idade com uma mulher mais velha. E a diferença de idade do suposto filho do Gugu e do Gugu
é de exatamente 13 anos. Esse ano. E assim, esse suposto filho do Gugu disse estar totalmente confiante de que a justiça será feita e que ele será reconhecido como filho do Gugu, como filho mais velho do Gugu. Só que assim, caralho, impressionante, não tem nada a ver com o Gugu. Não tem nada a ver, ele parece mais velho que o Gugu. Exatamente, ele aparenta ser muito mais velho que o Gugu, assim, foi realmente a vida não foi fácil pra ele, não foi fácil pra ele. Ele rodou de pneu murcho tranquilamente, porque, porra, o cara tá acabado. Não, o melhor assim, é até engraçado ver as entrevistas das filhas, né? Porque acho que as filhas, elas têm o mínimo de noção, né? Não da importância que elas têm, né? Porque de fato elas não têm nenhuma importância. Obviamente elas têm muita importância pra mãe delas, pra avó delas, né? Mas elas não têm não são figuras públicas, figuras que Sim. ditam opinião. Mas é muito engraçado ver as meninas meio que se segurando ali pra não dar risada quando são questionadas a respeito disso, né? Tipo, olha, eu acho meio improvável, assim. Elas não podem apelar pra sua juventude de plenos 18 anos e soltar um não fode pra Sônia Abrão. Mas dá Que pra deve ver estar que aqui realmente... dentro, assim, ó. Deve estar entalado para elas falarem isso. Exatamente, mas não falam. E realmente essa história deu uma esfriada, né? Ninguém sabe o que deu. Se esse processo chegou em algum lugar, se foi feito um DNA, se não foi. Então, assim, eu não entendo, meu conhecimento de DNA é zero, né? Mas eu acho que seria algo fácil, né? Ir lá pegar alguma coisa do Gugu ou até dos filhos, não sei se dá para pegar e comparar o DNA, que eu acho que seria fácil, né? Então eu também não sei, né? Não sei, né? Cara, se dá pra fazer no ratinho, não deve ser difícil. Então, deve ser algo muito simples, né? E por que ele não faz? Né? A quem interessa calar Ricardo Rocha? Essa que fica a pergunta. Suposto filho de Gugu está calado em silêncio. Será que ele recebeu alguma coisa? Será que ele já recebeu sua parte da herança para ficar calado? Exatamente. Bom, não seria de bom tom eu perguntar o que esperar em 2024 de Gugu Liberato, porque no caso já deu, né? Já não tem o que a gente esperar muita coisa. Mas, fazendo um parênteses, né? O filho do Gugu foi um destaque, né? Agora no final do ano ali, fazendo uma homenagem pro pai, mostrando assim tanto carisma quanto... Não sei quanto uma porta. Exatamente, quanto uma mesa. Exatamente. Muito carisma, muito talento para ser apresentador. Será que engata em 2024 uma carreira de apresentador para João Liberato? Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ele poderia estourar se ele talvez fosse fazer uma reportagem na tal Alameda Canário 830. Aí eu acho que ele poderia ter um sucesso. Acho que fora isso, acho que ele nem precisa também, né? O cara vai querer entrar nessa, né? Igual o filho do Faustão também, assim, tipo, já entrando em outro assunto. Mas esses caras aí não precisam disso, querer entrar nessas. Vai viver, vai fazer outra coisa, né? Exatamente. Deixa essas coisas aí pra... muito dinheiro, é muito difícil, né? Você fala... Alguém chega e fala assim, cara, você não sabe. Então, precisa de alguém disso, mas os caras são ricos, tá acostumado a todo mundo servi-los, não tem alguém para falar assim, meu querido, você não sabe. Sai daqui um pouco, entendeu? Aí fica complicado. Exato. Para as filhas do Gugu... elas vão aí torrar dinheiro. Elas não têm perfil de que vão querer aparecer na TV, fazer nada assim. E tão certo. Eu, no lugar delas, também ia estar nem aí. Eu ia querer mesmo sumir. Assim, que ninguém soubesse quem eu era. Rose Miriam talvez lance mais alguma carta, né? Porque ela deve ter muitas cartas aí. Ela tem potencial aí pra ser escritora, né? Eu acho que a gente torce pra Rose Miriam ter conseguido transar, né? Ter conseguido resolver esse problema. Né? Porque quem lê a carta sente assim, você se compadece e fala, meu Deus, porque ela fala que ela tinha muitas vontades, mas que não queria fazer isso com outra pessoa porque ela acreditava muito na família, né? Então, assim, como o Gugu morreu e ela agora já é viúva, esperamos que ela já tenha transado, né?
estamos torcendo por ela. E o filho do Gugu, e o suposto filho do Gugu, realmente, vamos aguardar aí os resultados de todo esse processo. Vamos ver o que acontece em 2024. 2024 promete também pra essa história. Exato. Um marido pra Rosemary. Exatamente. E próximo assunto, próximo tema, Rafa. O sequestro de Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, esse aí, pra quem não sabe, né? Em resumo, Marcelinho Carioca foi no show do Thiaguinho na tardezinha, saiu de lá, supostamente com uma mulher casada, e ele foi pego pelo marido dela. Tudo supostamente, porque nada foi comprovado. E daí foi sequestrado pelo marido, que pediu em troca uma quantia ali, acho que na casa dos 90 mil reais, fez ele gravar um vídeo onde ele tinha aparentemente apanhado, estava com o olho roxo, e falou que isso aconteceu com ele por ele ter saído com uma mulher casada. E daí depois, com a família pagando essa quantia, ele foi solto. E aí fica isso daí, se é verdade mesmo, se não é. O que você acha, Dé? Essa história, ela é bastante intrigante, porque ela dá, assim, se a Amazon comprasse, dava pra fazer uma versão do tipo, a menina que matou meus pais, a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais, né? Porque tem duas versões ali que elas são muito distintas, né? Uma da outra, né? Porque uma versão é essa que você falou, né? De que ele estaria no show com uma mulher casada e na volta do show ele teria sido abordado pelo marido da mulher que tava junto com ele, e aí ele teria sido sequestrado, e aí daí pra frente a gente já conhece, né? Ficou sumido ali durante um dia e depois foi encontrado pela polícia militar. Mas tem a outra versão, que é a versão que ele conta, né? De que ele estava no show no sábado, tinha ganhado o ingresso para ir no domingo, não ia poder ir ao domingo. E aí essa mulher que foi sequestrada junto com ele era uma pessoa que já tinha trabalhado com ele, e que inclusive ele tinha contato com o marido dela, né? Tinha ali já tinha trocado mensagens e tudo mais. E que quando ele foi levar esse ingresso para ela, aí sim os dois foram sequestrados. Agora, independente de qualquer coisa, as duas... exatamente, as duas elas não fazem sentido. Sim, as duas são muito malucas, as duas histórias. Exato, porque eu imagino assim, o sequestrador falando assim, agora a gente vai brincar de teatrinho. Aí eu vou colocar aqui essa cortininha, esse lençol aqui atrás. E aí você, Marcelo, você vai gravar um vídeo falando que você ficou com uma mulher casada. E aí você, moça, você vai dizer que você é essa moça que tava casada, que tava traindo o marido. Tipo, até a parte do... Acho que até a parte do sequestro ainda dá pra gente engolir, vai. Dá pra gente aceitar que isso poderia ter acontecido, né? Ganhei um ingresso a mais, vou lá entregar e ok, beleza. Mas a partir daí, um sequestrador aleatório que não te conhece foi fazer o quê? O justiceiro ele era... O que aconteceu, né? Não tem muito engolir essa história. Nessa versão, o que se fala é que o cara, pra ele não ser pego, ele joga a culpa no tal marido dessa mulher, porque daí a polícia, obviamente, bom, se eu sair o vídeo onde ela fala que é a mulher casada, é só a gente ver onde que ela mora com o marido, a gente pega ela e pega o marido. Não é simples. Mas o cara teria feito isso pra meio que despistar a polícia. Só que assim, não tem muita lógica. Eu sei que essa história tá muito mal contada, até porque parou de falar nisso, né? Você não vê o Marcelinho. Parece que foi muito mais um negócio, assim, para que ele também quer abafar, né? Parece isso. Porque se fosse realmente isso que aconteceu, seria fácil, porque ele aparentemente sabe onde ele foi sequestrado, ele teve... eu não sou nenhum tipo de sequestrador, né, mas existem algumas condutas, né, que para quem vê esses séries de sequestro, de crimes assim, falam que uma das principais é você não ter contato, você no caso sendo sequestrador, não ter contato com a vítima.
E parece que eles tiveram contato ali, né? Então, não sei, é muito estranho isso daí. É muito estranho, muito estranho. Marcelinho podia vir a público falar a verdade logo, né? Fala a verdade, conta aí, ia Exato. poupar nosso trabalho de ficar aqui tentando identificar o que que é. Bom, Rafa, você é especialista em assuntos de Neymar, especialista em assuntos de sequestro. Realmente, não fazer contato com a vítima, né? Da vítima com o sequestrador, realmente é algo para se tomar cuidado. Temos alguma previsão, será, para Marcelinho agora, nesse ano de 2024? Olha, eu acho que ele não vai pra. Eu acho que ficar com mulher casada ele já aprendeu que é um perigo, Não né? dá. Então, eu acho que em 2024 as casadas estão. Não correm risco com Marcelinho Carioca. E também aprender a usar mais ali, né, o serviço de entrega da Uber, né? Porque ele poderia muito bem ter mandado esse ingresso por um motoboy. Não precisava ele Sim. ter ido lá levar, né? Ou então, né? Eu fico pensando assim, porque eu fui nesse show, né? E não é um ingresso barato, né? Então, se eu vou dar para uma pessoa, o mínimo que eu tenho que fazer é vir me encontrar e pegar o ingresso, né? Porque, pô, além de eu estar dando o ingresso, eu vou ainda levar para ela? Pô, ó, vou estar em tal lugar, tal horário, você vem aqui para você pegar o ingresso para amanhã você vai. É o mínimo. E a pessoa que vai receber o ingresso desse caro, como é, ela vai mais interessada. Não, eu vou, o horário que você falar, eu vou e pego. Né? Ele podia ter feito isso, né? Mas é por isso que assim, Exato. nada disso faz sentido, é tudo uma confusão maluca. Sim, tudo uma enorme confusão. E, Rafa, seguimos então pro nosso último assunto, que na verdade esse é um assunto também que esse tem potencial de altos desenrolares, porque é um caso Tem. também inacreditável, né? Pergunta que não quer calar, Rafa. Por que o Kaique Brito atravessou a rua? Por que Kaique Brito vai atravessar a rua e por que Bruno De Luca não vai ajudar? São muitos questionamentos, né? Porque eu fico pensando assim, qualquer pessoa na rua, você tá numa rua, alguém atropelado, tudo bem, aquilo choca, mas é o normal de qualquer pessoa. Você fica meio curioso, assim, fala, meu, o que aconteceu? Daí você vê, nossa, tá todo esmigalhado, nossa, não quero ver. Aí beleza, aí você não vai, não vê, fica em choque. Tal, mas o mínimo é você, nossa, o que aconteceu? Ah, foi atropelado lá, nossa, alguém vai chamar a polícia, fazer alguma coisa, é o normal, acho que qualquer pessoa iria fazer isso. Ainda mais se você acabou de se despedir do seu amigo, primeira coisa que você pensa, foi ele? Não, não foi. Ah, ufa, tudo bem, não foi. Aí, mas nossa, meu Deus, tô ali. E aparentemente não aconteceu isso, né? Bruno de Luca viu lá o atropelamento, disse ele que tem trauma disso e não quis isso, e daí no dia seguinte foi para um show, né? Vamos voltar um pouquinho nessa história, né? Contam os nossos queridos sites de fofoca que supostamente Kaique Brito e Bruno de Luca estavam em casa, Isso. ali, dando uma bebericada, curtindo ali uma tarde de verão, e resolveram ir para um quiosque na orla, né, de praia. Resolveram ir para esse, né, ali, estender um pouquinho, aproveitar o calor, aquela segurança do rio que a gente já comentou, né, resolveram ali ir pra orla. Até que as imagens que a gente vê, Bruno de Luca conversando com uma moça, um acidente ao fundo ali nas imagens, Bruno de Luca tipo, nossa, o que aconteceu? E ó, se empirulitando. Vazou. No outro dia, Bruno de Luca acorda ali todo faceiro e não olhou o celular, não deu uma olhada no WhatsApp, num grupo. Deve ter recebido uma mensagem, né, de alguém falando alguma coisa. Com certeza. Porque ele estava com o Kaique Brito, né? Então é o normal. A família vai. Mas passagem aérea tá muito cara e obviamente que ele tinha que vir para São Paulo de qualquer jeito, né? Não dá pra gente perder voos, perder milhas, não dá pra fazer isso. Sim. Rolando The Town, Bruno Mars não pode esperar. Bruno de Luca veio para São Paulo e assistiu o show. Nessa altura do campeonato ele já tava, né, ali sendo perguntado, já sabiam o que tinha acontecido, né, ali
que tinha acontecido ali o acidente. E aí começa toda aquela investigação, né? O que eles estavam fazendo no quiosque? Ambos são casados. O que eles estavam fazendo lá? Estavam bêbados? Eles estavam com alguma coisa no corpo que o nosso jurídico não vai deixar a gente falar? O que tinha acontecido, né, para ele ser atropelado? Por que ele botou o pé na rua sem olhar ali para os dois E lados? sem precisar, né? Porque ao que se fala, o carro dele estava parado do outro lado, né? Que foi até por isso que o Bruno de Luca disse que não achou que fosse o Kaique Brito, porque o Kaique Brito já tinha ido para o carro. E ele que atravessou indo para o outro lado. O Kaique Brito já tinha ido para o outro lado, né? E, talvez ele esqueceu alguma coisa, né? Não sei. Nossa, assim, é um tema muito complicado de comentar sem os nossos advogados nos barrarem, assim, porque, ao que tudo me parece, tem coisa envolvida aí que talvez manchariam a carreira de um dos dois, né? Falando aqui, assim, que talvez, assim, algum tipo de substância que iria prejudicar a carreira deles, né? Transformaria a carreira deles em pó, né? Em pó, assim, Exatamente. alguma coisa complicada, né? Talvez assim, que eles não poderiam mostrar, enfim, é muita coisa, muita coisa. Mas, assim, o que me chama a atenção disso, eu nem sei se eu posso já ir mais para o final, isso é porque nesse meio tempo aí, Kaique Brito hospitalizado e coisa e tal, Diego Alemão é preso, né? Diego Alemão, o outrora grande Diego Alemão, que venceu o BBB 7, se eu não me engano. Ele foi preso por conta de porte de arma e ao sair da delegacia, aquele monte de repórter lá, ele sai falando assim, e aí, urubuzada. Já sai xingando todo mundo e questiona os repórteres por que eles não estavam na casa de Bruno de Luca, que, segundo palavras de Diego Alemão, deixou o meu melhor amigo ser atropelado. Aí eu fico pensando assim, né? Bruno de Luca e Kaique Brito são muito amigos. Diego Alemão seria o melhor amigo de Kaique Brito. Imagina um rolê com Diego Alemão, Kaique Brito e Bruno de Luca. Isso nós podemos esperar para 2024. Essa já adianta a previsão. Um rolê com Kaique Brito, Diego Alemão e Bruno de Luca. Esse trio realmente é um trio que promete em 2024. Promete. A gente até poderia fazer previsões para Bruno de Luca e para Kaique Brito, mas assim, Kaique Brito... na verdade, antes da gente partir para as previsões, tem um detalhe muito interessante aí dessa história também. Muito se culpou ali o coitado do motorista do Uber, né? Exato. Por conta do acontecido, né? Que ele tava dirigindo, tava com uma mulher e uma criança no carro e tudo mais, e que ele poderia ter ficado desatento, né, e causado ali o atropelamento. Mas as imagens disseram que não, né, que ele tava tava abaixo do limite de velocidade, que o Kaique atravessou a rua correndo e realmente sem prestar nenhuma atenção ali, né, antes de atravessar. Mas pulando esse fato, né, um pai de família que ficou sem trabalhar e que fez uma vaquinha e que conseguiu muito dinheiro com essa vaquinha, e neste exato momento tá saindo em site de fofoca porque fez a harmonização facial. Se o Brasil, ele realmente, ele não para de nos surpreender, né? O brasileiro, ele tem esse poder do limão fazer a limonada, a torta de limão, a caipirinha, temperar o frango. Ele faz tudo ali com o limão, né? Sim, e o que me chama mais atenção, isso é porque não se deu nenhum tipo de notícia se o cara voltou a trabalhar, como que o cara tava, não. Foi a harmonização. E o que me choca é isso porque, assim, com certeza ele não pagou essa harmonização. Devem ter oferecido para ele por permuta, por alguma coisa. E assim, como se diz, o marketing, a publicidade das clínicas de estética, de harmonização facial são assim,
é um marketing agressivo, né? Porque o cara ficou um pouco famoso e já oferece uma harmonização para ele. Ah, ficou famoso, toque, harmonização, faz aqui. O cara sai do BBB, harmonização. É isso, harmonização. Não teve ninguém assim oferecendo alguma outra coisa para ele, não. Saem oferecendo harmonização, né? E é bizarro isso, né? Porque, caralho, tipo, é um cara X, bizarro. assim. Exato, é bizarro em muitos aspectos, né? Imagina a reunião de brainstorm da agência, sei lá, do carinha do marketing da clínica que fala, galera, tenho aqui a pessoa certa pra gente divulgar a nossa clínica. O Uber que atropelou o Kaique Brito. Não, assim. De onde surgem essas ideias? Como que eles chegam nessas pessoas? Não, e assim também, os perfis, né, que publicam isso, assim, olha, o motorista que atropelou o Kaique Brito fez uma harmonização, vamos publicar. Caralho, velho, tipo, assim, o que tem a ver? Bom, Rafa, eu não vou. Eu acho que agora eu não vou pedir previsão nem pro Kaique Brito, nem pro Bruno de Luca e nem pro motorista do Uber. Eu vou deixar só uma pergunta: o que a gente tá fazendo de errado na nossa vida que a gente não tá ganhando R$1? Ou uma harmonização facial, né? Uma harmonização pelo facial, menos. exatamente. Clínicas de estética, estamos aqui. Exatamente, a gente tá aberto, transforma a nossa cara num tijolo. Mentira, a gente não quer isso não, brincadeira. Bom, Rafa, a gente acho que discutiu aí os principais temas do ano de 2023. Teve bastante coisa aí que a gente deixou passar, então o documentário da Xuxa, a separação da Sandy, um dos casais do ano, né, Maíra Cardi e Thiago Nigro, né, Primo Rico, esse ia render muito. Esse ia render muito, mas ela gosta de processar, então acho que é melhor a gente dar uma segurada. Não, e assim, eles vão ter assunto no próximo ano, né, esse ano, com certeza. Maíra Cardi e Thiago Nigro com certeza vão dar pauta pra gente aqui, vai ter mais assunto pra falar deles. Exatamente, até que o carboidrato os separe, eles vão estar ali rendendo o assunto. As lives de NPC que aconteceram durante o ano, o caso da Ana Hickman, né, que é um caso muito complicado, que ainda tá acontecendo muita coisa, então com certeza a gente comenta aí em algum momento desse ano. Mas a gente queria terminar, né, esse nosso segundo episódio, né, fazendo aí uma homenagem para algumas das carinhas que a gente se despediu agora no ano de 2023, então fica aqui essa homenagem. Estênio Garcia e MC Daniel. Paula, Bruno Gaga e Ki Alves. Dedé Santana e Marrone. Bom, gente, essas foram as carinhas que a gente que a gente deu tchau nesse ano. E por quê? Por esses rostos, porque nós não veremos mais esses rostos incríveis, graças ao quem estava falando agora, as harmonizações faciais. Um destaque, né? Um destaque pessoal para Bruno Gaga, né? Infelizmente, aquele rostinho nós não veremos mais, né? E aí teve vários aí, como o Estênio Garcia, do Marrone. Foi maravilhosa. Mas a do Bruno Gaga, assim, a do Bruno Gaga tem um lugar no meu coração, porque assim, foi uma transformação de água para water, assim, foi assim, mudou muito, assim. Exatamente. O cara é impressionante. A gente tem algumas carinhas, né, que a gente, na verdade, são carinhas que deixaram saudade durante o ano de 2023 também, que foi o ex-BBB Vini,
né? O Vini, Ele que uma menção honrosa ali, ó, que é a do Vini, saiu o Drake de brasileiro. Sandenberg pra Drake, exatamente, o Drake brasileiro. Exatamente. Grande E, Vini. Rafa, a gente tá gravando, tudo bem que esse podcast ele deve ir ali, né, ao ar no sábado, mas a gente tá gravando às vésperas do Big Day. A gente já falou bastante aqui sobre ex-Big Brothers, a gente foi até lá o BBB 7, né, falando sobre o Diego Alemão. Chegamos aí em Bruno Gaga, em Vini, e amanhã é o Big Day. A essa altura vocês já sabem quem são as pessoas que estão aí no Big Brother, né, quem são os famosos. Acabamos de saber que hoje vão ser 26 pessoas ali 26 pessoas. no Big Brother, então assim, devia mudar pra, sei lá, Conjunto Habitacional Brasil, porque é muita gente pra morar num negócio desse. Mas a gente vai falar bastante sobre o Big Brother nos próximos episódios, né? Sim, com certeza, porque é o que move o Brasil nesse período, né? É o Big Brother. Onde todos nós precisamos ali estar alienados 100% do nosso tempo, focado em Big Brother. Exato. O reality show, na verdade, ele é um dos grandes pontos aí que move a fofoca no Brasil, né? Sim, com certeza. Hoje em dia a gente tem ali um reality show por mês, praticamente. Então, acaba um Big Brother, começa uma Ilha Record. Termina uma Ilha Record, começa qualquer coisa Record de novo. E um barcão. E fora aqueles da Netflix agora, que começou a embarcar nisso, Casamento às Cegas, Ilhado com a Sogra, que eu até indico como um dos melhores de 2023. Quem não assistiu aí, assista. Maravilhoso, então, assim, maravilhoso. Tem muito reality aí pra assistir aí, tem muita coisa. E também, com certeza, vai ser muito assunto do canal aqui, os reality shows. Boa. Bom, gente, então curtam aí o nosso episódio, se inscrevam aí no canal, sigam a gente também no Spotify, em todos os outros agregadores de áudio que a gente está inscrito. Então, se você ouve no Apple Podcasts, você vai encontrar a gente lá, no YouTube, no Spotify, na Deezer. Então segue a gente por todos esses canais e a gente volta na próxima semana ou antes. Isso. Valeu, Rafa. Valeu, Def. Tamo junto. Falou. Órfãos do ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do ego, André Rafael quase sem filtro.